Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá, pessoal! Muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 20 de março de 2026. Eu sou Laís Madureira. E eu sou Isabela Simões. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Diadema será a sede da etapa mundial do Challenger de basquete 3x3 neste ano. USCS abre inscrições para vestibular de medicina 2026, com 180 vagas em São Caetano, São Paulo e Itapetininga. No Em Pauta, caso Lindenberg reacende debate sobre redução de pena por estudo e ressocialização. Necofest agita São Paulo com cultura asiática, gastronomia e atrações gratuitas neste sábado. No Giro USCS, vamos saber mais sobre a Academia de Educação Física gratuita da universidade. No quadro Só Coisa Boa, a Anvisa aprova medicamento para retardar o desenvolvimento do diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Atenção, estudantes! A USCS está com inscrições abertas para o vestibular de medicina do segundo semestre de 2026. Com nota 4 no ENAMED, o curso oferece 180 vagas distribuídas entre os campos de São Caetano, São Paulo e Itapetininga. A taxa de inscrição é de R$ 315 e vai até o dia 22 de abril, pelo site vunesp.com.br/USCS2601. Repetindo, vunesp.com.br/USCS2601. A prova está marcada para o dia 17 de maio, das 2 da tarde às 7 da noite, no campus escolhido pelo candidato. Os resultados serão divulgados a partir das 4 da tarde do dia 11 de junho, no portal da Fundação Vunesp. Boa sorte! Prefeitura de Ribeirão Pires realiza amanhã a Caminhada das Águas, atividade gratuita que integra a programação de aniversário de 72 anos da cidade e o Dia Mundial da Água, celebrada no domingo. A concentração dos participantes terá início às 7h30 da manhã, no CTT João Neto, que fica na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193. De lá, o grupo seguirá em caminhada até o Lago do Jardim Boa Sorte, na rua Catarina Rios de Anchelo, 185. O evento combina prática esportiva com ações de conscientização ambiental. Antes da largada, haverá sessões de alongamento e aquecimento para os participantes. Ao final do percurso, os atletas amadores também receberão orientações de educadores físicos. A participação é aberta ao público, para todas as idades, e não exige inscrição. A organização orienta o uso de roupas leves, calçados adequados para a caminhada e a hidratação durante todo o trajeto. Bora se exercitar e aproveitar o evento! Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Você sabia que a USCS tem uma academia? Pois é, ela está integrada ao curso de Educação Física da universidade, onde os estudantes podem colocar em prática o que aprendem nas aulas. A ideia é que os estudantes de Educação Física apliquem a teoria na prática, realizem do atendimento à avaliação e acompanhem quem aderiu à atividade física. A academia da USCS tem quase 1.000 metros quadrados e diversas salas de aula e avaliação. E sabe o que é melhor de tudo isso? Todos os estudantes dos cursos de graduação da universidade podem usar a academia de graça. Quem traz mais informações sobre o tema é Vinícius Bassan. É com você, Vinícius. Obrigado, Laís e Isabela. Comigo agora está o professor e gestor do curso de Educação Física na USCS, Lúcio Leite de Mello. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Olá. Sou eu quem agradeço o convite para poder falar um pouquinho desse espaço que é tão importante para o curso de Educação Física, que já é tão importante, e que está se tornando também muito importante para a comunidade USCS e também para toda a municipalidade aqui de São Caetano do Sul. Qual é o principal objetivo da Academia Escola da USCS? E há quanto tempo ela existe? Olha, a Academia Escola da USCS ela já tem muitos anos de funcionamento. Esse novo formato que foi adotado a partir de 2025, ele tem um objetivo muito claro de poder fazer um atendimento de qualidade para um público que, de certa forma, necessita de um atendimento mais especializado e que, por conta das demandas, pela conjuntura do mercado fitness hoje, não consegue ter um atendimento tão voltado ou tão atencioso, respeitando as suas necessidades.
Então, estou me referindo a pessoas com necessidades especiais, pessoas mais velhas, com comorbidades, com doenças crônicas. A gente consegue, nesse novo tipo de atendimento que a gente adotou desde 2025, fazer um trabalho mais especializado, mais voltado a atender às necessidades de cada uma das pessoas. Então, o objetivo hoje da Academia Escola é oferecer um atendimento de qualidade que o mercado fitness externo não consegue dar uma atenção por conta de inúmeros fatores que a gente tem hoje, né, atuantes na sociedade. O espaço tem quase 1.000 metros quadrados. Quais são as principais estruturas e equipamentos da academia? Nesse espaço de hoje, a gente tem 2 salas de aula, nós temos vestiários, temos uma copa, temos uma sala para a gestão do curso, uma sala para a gestão da academia, uma sala voltada só para avaliação física, uma sala de lutas, né, de artes marciais, um espaço ali que está reservado para a construção de um laboratório de fisiologia do exercício, e a gente ainda tem a parte das funções motoras, que é uma parte aberta, uma sala com espelhos, que a gente usa para atividades gerais, né, da academia escola, além da parte de academia, que o povo mais associa, né, à academia, que é a parte da aparelhagem, tem os aparelhos de musculação, e também a parte de exercícios livres, de pesos livres, né? Quem pode utilizar a academia? Olha, a academia escola, ela atende duas necessidades, né? A necessidade interna do curso. Então, no período matutino e no período noturno, o curso de Educação Física da Universidade Municipal de São Caetano do Sul utiliza os espaços como um laboratório mesmo, né? E no período da tarde, a gente faz o atendimento ao público. Então, a gente tem o atendimento ao público e tem também as atividades extensionistas do curso de Educação Física. E é gratuito? Sim, a Academia Escola é um serviço totalmente gratuito, oferecido pela reitoria da universidade. Podem utilizar o espaço que a gente chama de comunidade USCs, então são funcionários, professores, e também os munícipes. Professor, qual mensagem o senhor deixa para os alunos que ainda não conhecem a Academia USCS? Olha, a mensagem final, ela tem 2 caminhos para seguir. O primeiro é com relação ao próprio espaço. Então, deixar aqui o convite, quem quiser ir lá conhecer a Academia Escola, está convidado. Se eu não estiver lá, vão estar os outros professores coordenadores, a professora Denise e o professor Fábio. É só chamá-los que eles vão certamente com o maior prazer recebê-los e explicar todo o funcionamento da academia e escola. Importante aqui também salientar, porque eu esqueci nas respostas anteriores, deixar claro que o nosso programa ele tem duração de 1 ano. A ideia também é que a gente consiga fazer um atendimento perene, mas por conta da demanda que eu mencionei anteriormente, a gente acabou utilizando essa tática, né? Essa forma de rodízio. Então, a pessoa fica conosco durante 1 ano e após esse período a gente dá a vaga para pessoas que estão ali inscritas, né? Aguardando a vaga, aguardando o chamamento. Então, os primeiros alunos da Academia Escola vão completar 1 ano agora, no final de março, e a gente vai passar a chamar mais pessoas que estão na lista de espera. E a segunda coisa, vou dizer, pratiquem atividade física. Procure aquela atividade física que lhe dê prazer, não vá pela moda, não vá pelo Instagram ou pelo TikTok, vá praticar atividade física que lhe dê prazer. Isso é importante. O benefício da atividade física, ele vai vir com a prática recorrente. Então, não adianta você fazer aquilo que você não gosta só porque alguém falou que era bom. Ah, e a Academia de Educação Física da USCS fica localizada no 2º andar do Centro Comercial Empresarial São Caetano, na rua Manuel Coelho, número 600. Agradeço ao professor e gestor do curso de Educação Física da USCS, Lúcio Leite de Mello, pela participação aqui no Giro USCS. Eu é que agradeço o convite de participar. Foi um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo, e deixo novamente aqui meu convite para quem quiser vir conhecer a Academia Escola da USCS, venha nos conhecer pessoalmente, vamos bater um papo, tomar um café que tem lá também, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Volto com vocês, Laís e Isabela.
Obrigada, Vinícius. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas, e pergunte o que quer saber que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. Diadema entra na rota do esporte mundial. A cidade foi confirmada pela Federação Internacional de Basquete como sede de uma etapa internacional do Challenger de Basquete 3x3, neste ano de 2026. O evento será realizado no Centro de Treinamento de Excelência em Basquete 3x3, que fica no bairro Conceição, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. A etapa em Diadema contará com uma estrutura de alto nível, incluindo uma arena projetada para receber até 2.000 pessoas. A escolha reforça o protagonismo da cidade na modalidade, já que o município abriga o maior centro de treinamento de basquete do país e tem investido pesado no esporte como política pública. Além de Diadema, Brasília também receberá uma etapa do circuito, consolidando o Brasil como um dos principais palcos do basquete 3x3 no mundo. Prepara o coração, Diadema! O basquete mundial está chegando! Os grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita foram oficialmente cancelados pela Federação Internacional de Automobilismo, FIA, e pela direção da Fórmula 1 na temporada de 2026. Os eventos seriam realizados nos circuitos de Sakir e Jeddah, nos dias 12 e 19 de abril, e contariam com suas tradicionais estruturas de alto nível. Mas tiveram as disputas suspensas devido aos conflitos e à atual situação de segurança na região. A dura decisão reforça o compromisso da Fórmula 1 com a integridade física de todos, já que a categoria priorizou a segurança de pilotos, equipes e fãs, lidando com os severos desafios logísticos causados pela instabilidade no local. Além de Bahrein, a Arábia Saudita também teve a etapa dela retirada do circuito, sem previsão de substituição. Essa alteração gera uma pausa inesperada no calendário da principal categoria do automobilismo no mundo. É uma pena, mas dadas as circunstâncias, foi a melhor decisão a ser tomada. Em pauta, a nossa entrevista da semana. E essa semana, um caso muito polêmico voltou a ser pauta nos sites. Lindenberg Alves, condenado a 39 anos e 3 meses pelo assassinato de Eloá Pimentel em 2008, tenta redução de 80 dias da pena dele, por ter feito a prova do Enem. Já não é a primeira vez que a educação tem servido de instrumento na tentativa de uma possível humanização para criminosos conhecidos. Suzane von Richthofen, condenada a 20 anos por ser mandante do assassinato dos pais, começou a cursar Direito na Universidade de São Francisco, após passar para o regime aberto em 2024. Para falar um pouco sobre isso, hoje vamos conversar com o gestor do curso de Direito da USCS, Ulisses Molitor. Seja bem-vindo ao Em Pauta, professor. Obrigado, Laís. Obrigado, Isabela. Estou aqui à disposição de vocês. Lindenberg Alves, assassino de Eloá Pimentel, fez o Enem para reduzir a pena e nem conseguiu atingir a nota mínima para a prova. Esse tipo de artifício previsto em lei vale mesmo assim? Então, como que funciona nesse caso, né? É o que a gente chama de Enem, pena privativa de liberdade. A ideia, ela é possível, sim, não é necessariamente um artifício, é um regramento legal. Isso, às vezes, acaba causando incômodo para quem assiste, porque verifica essa possibilidade de redução de pena. Mas a ideia do sistema de execução penal não é olhar o resultado em si, e sim o comportamento daquela pessoa, em geral, que está cumprindo uma pena. A ideia da lei não é premiar uma nota, é incentivar o esforço. A ideia não é pensar que, de uma certa forma, essas pessoas vão ser beneficiadas por uma impunidade. Porque o sistema prisional, num sentido geral, e a gente não está olhando só para essas duas pessoas, seja para o Lindenberg, seja para Suzane Richthofen e diversos outros exemplos midiáticos, né? O sistema penal, ele prefere alguém estudando do que alguém ocioso dentro do presídio. Então, é essa que é a ideia de permitir com que o Enem vire um redutor de pena, ainda que um redutor muito pequeno em termos práticos, mas vire. Não é uma ideia de agradar, mas acaba sendo, no final de contas, uma escolha mais racional do sistema de execução penal. Entendi. E por que a educação beneficia essas pessoas que foram condenadas por crimes tão chocantes como o Lindenberg e a Suzane von Richthofen? O que a gente tem que raciocinar é que a gente não pode olhar para um lado emotivo do caso concreto. É claro que Lindenberg e Richthofen gera indignação, e com razão, né? É difícil a gente querer aceitar ou humanizar certas situações.
Mas a lei ela não é feita para o Lindenberg ou para a Suzane. A lei é feita para o Ulisses, para a Laís, para a Isabela, para o Lindenberg, para a Suzane e para todas as outras pessoas. Então, esse tipo de situação, o que a gente tem que entender é que a ideia é que a lei ela é feita para todos. Né? E o único jeito de você reduzir, pensando em reincidência, né, o único jeito não, Wander, um dos jeitos de se reduzir reincidência é pensar na educação. E o Estado ele não pode ser cético a ponto de pensar assim, nenhuma pessoa é irrecuperável. O Estado tem o dever de tentar. É claro que certos casos mais chocantes, eles precisam ser analisados com mais ressalvas. A gente não pode tratar todos de uma maneira tão igualitária assim. Certos crimes mais graves você precisa de umas regras mais severas, mas você nunca pode pensar em impedir que a pessoa utilize a educação tentando uma reinserção social. Como fazer o Enem poderia comprovar algum tipo de bondade ou qualidade de alguém que já foi condenado? O Enem não comprova bondade alguma, não existe essa ideia. Não é vontade do legislador comprovar bondade. A ideia do direito penal não é medir caráter. O direito penal ele não mede caráter, ele mede condutas. É isso que ele mede, as condutas. E estudar, trabalhar, cumprir as regras são comportamentos que o Estado ele vê como um nível que gera, como geradores de um nível de disciplina. E tendo essa disciplina, isso gera um valor jurídico. Mas a ideia nunca é criar um valor moral, tornar uma pessoa que lá atrás foi ruim como uma pessoa boa. E sim, tentar ressocializar essa pessoa, ainda que o Estado não consiga, em muitos casos, mas tentar ressocializar aquela pessoa que se submete a um regramento do seu comportamento. É possível que haja alguma mudança comportamental no indivíduo por ele ter prestado algum serviço comunitário ou lido um livro? A lei não é falha nesse sentido? Não, eu não vejo a lei como falha. Eu vejo que é possível, sim, uma mudança. Né? Eu sou professor da universidade há 21 anos. Né? Eu sou um educador há 21 anos. E se eu não acreditar que o estudo torna as pessoas melhores, eu não estou fazendo o meu serviço. Toda vez que a gente, tirando esse recorte dessas pessoas em si que a gente está discutindo, mas toda vez que a gente pensa numa pessoa quando ela entra numa faculdade, quando ela arruma um emprego, qual que é a finalidade dela? É se tornar alguém melhor. É tentar melhorar a sua vida e tentar melhorar a vida do próximo. Então, a leitura, sim, ela traz mudança de comportamento, o estudo, ele traz mudança de comportamento, trabalhar traz mudança de comportamento. A lei, eu não vejo a lei como falha nisso. O que acontece, que talvez seja o grande ponto que a gente possa discutir um pouco mais, é uma falta de filtro. A gente tem que ter critérios. E pessoas que cometem crimes mais graves não podem ser impedidas de tentar melhorar. Mas a gente precisa ter critérios mais rigorosos com essa pessoa. É puro pragmatismo. A gente não pode pensar num senso de perfeição, de que as pessoas lendo vão se tornar melhores. O que precisa ser mudado no Código Penal para que as condenações se mantenham minimamente justas? Então, a gente fazendo, vamos dizer, uma síntese disso, a gente podia pensar, né, que o problema não é permitir, não é proibir estudo ou proibir leitura. Eu acho que isso tem que continuar. Né? Você prefere um preso ocioso ou um preso que trabalhe, um preso que estude? Né? Isso é importante, pensando em ressocialização. O grande problema, que daí a gente pode pensar em mudar as leis penais, é a falta de filtro. Se a gente está discutindo crimes graves, esses crimes graves, eles precisam de critérios mais rigorosos para que a gente tenha benefícios. A gente precisa avaliar isso de uma maneira mais real, mais individualizada. Eu não posso pensar a justiça como elemento de vingança, mas a gente também não pode ser ingênuo de achar que todas as pessoas vão ficar boas. Mas a gente tem que pensar a justiça de uma maneira equilibrada. Trazendo o caso do Lindenberg e a sua tentativa de utilizar o Enem como um redutor de pena, o que a gente tem que raciocinar é que na época que ele cometeu o crime, as leis não eram tão rigorosas quanto hoje. E a gente não pode retroagir a lei. Eu não posso usar... Como é que eu posso te explicar isso? Eu não posso usar uma lei de 2026 para prejudicar alguém que cometeu um crime lá nos anos 90. O
sujeito cometeu o crime nos anos 90, ele vai ser punido pelas regras dos anos 90. Então, esses casos graves, eles têm um fator real que eles acabam, de uma maneira prática, modificando as leis. Se ele tivesse cometido essa conduta hoje, em 2026, vocês não tenham dúvida que aqueles 98 anos iniciais que ele foi condenado não teriam sido tão reduzidos assim e ele não teria conseguido, em alguns momentos, o regime semiaberto. Então, a gente poderia pensar numa maneira sintética isso, essa falta de filtro, essa falta de critérios mais rigorosos. Mas a gente nunca pode pensar que critérios de ressocialização devem ser extintos. Agradecemos ao gestor do curso de Direito da USCS, Ulisses Molitor, pela participação no Em Pauta. Obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço aí o convite de vocês, parabenizo vocês aí pelo trabalho, isso é muito importante, provocar o debate, discutir esses temas que estão sempre atormentando o nosso dia a dia. Parabéns e obrigado pelo convite, fico sempre à disposição de vocês. Cultura, se liga na dica. Amanhã, neste sábado, ocorre a 4ª edição da NecoFest, festival que celebra a diversidade da cultura asiática por meio da gastronomia, da arte e de apresentações culturais. Gratuito e pet-friendly, o evento reúne mais de 100 empreendedores, artistas e coletivos que trazem referências de países como Japão, Coreia do Sul, China, Tailândia, Índia, Vietnã e Taiwan. Um dos destaques do evento é a gastronomia asiática, com pratos inspirados em culinárias de diferentes regiões do continente. Já a confeitaria ganha um capítulo à parte, com opções que vão dos tradicionais doces japoneses a releituras contemporâneas. Além da culinária, o NecoFest também contará com oficinas e ativações culturais, que propõem experiências educativas e interativas voltadas para diferentes faixas etárias. As atividades incluem experiências artísticas e momentos de aprendizado sobre elementos da cultura asiática. Seguindo a programação, o público poderá acompanhar apresentações ao vivo, incluindo shows e performances inspiradas em diferentes tradições e estilos musicais. Marcas autorais e criadores independentes comparecem com produtos ligados à moda, beleza, decoração e ilustração. A ideia é destacar artistas e empreendedores que dialogam com referências culturais do continente. O evento rola em São Paulo, no Largo da Batata, das 11 da manhã às 9 da noite. Em Santo André, estão abertas as inscrições para capacitação gratuita em moda inclusiva. O curso é oferecido pela Escola de Ouro Andreense, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, que está promovendo cursos gratuitos de capacitação profissional para moradores da cidade, com foco na qualificação para o mercado de trabalho, geração de renda e fortalecimento de mão de obra local. A formação apresenta conceitos e práticas da moda inclusiva, área que desenvolve roupas funcionais, confortáveis e estilosas para diferentes corpos, incluindo pessoas com deficiência, idosos e públicos com necessidades específicas de vestibilidade. Durante o curso, os participantes terão contato com conteúdos como modelagens adaptadas, moda gestante, moda plus size, design universal, tipos de corpos, marketing pessoal, referências de moda e habilidades socioemocionais voltadas ao ambiente de trabalho. Possui 40 horas de duração, será realizado na modalidade presencial e oferece certificado aos participantes que concluírem a capacitação. As inscrições devem ser feitas pelo site www.escoladeouro.com.br, repetindo, www.escoladeouro.com.br. O curso será realizado de 23 de março a 6 de abril, no período da manhã, das 8 ao meio-dia, com aulas de segunda a sexta-feira no CPFP, Armando Mazo, Rua Carnaúba, sem número, Vila Guiomar. E aí? Vamos falar de coisa boa? Nunca é tarde para recomeçar. Aos 69 anos, seu José Raimundo foi aprovado na Universidade de Brasília após decidir retomar os estudos. O idoso conquistou uma vaga no curso de Extensão e Educação Político-Social em Gerontologia oferecido pela universidade. Ele comemorou bastante a aprovação e afirma que pretende atuar em defesa das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. A decisão de voltar a estudar surgiu como uma maneira de organizar melhor o tempo e manter a mente ativa. De acordo com ele, voltar à escola ajuda a estruturar a rotina diária e a criar novos objetivos.
Com a participação no curso, José pretende ampliar seus conhecimentos sobre o envelhecimento e sobre políticas públicas voltadas à população idosa. Ele também comentou que a aprovação trouxe uma sensação de reconhecimento por todo o esforço dedicado aos estudos. A Anvisa aprovou um medicamento capaz de retardar o desenvolvimento do diabetes tipo 1. O remédio chamado Tzield é indicado para pacientes a partir dos 8 anos que já apresentam sinais iniciais da doença. O medicamento não impede que o diabetes apareça, mas pode atrasar sua progressão. Na prática, isso pode adiar o momento em que o paciente precisará iniciar o tratamento com insulina. A proposta do remédio é diminuir o ataque do próprio organismo às células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Quando são destruídas, o corpo deixa de produzir insulina e a taxa de glicose começa a aumentar. Com a ação do medicamento, esse processo de destruição pode ocorrer de maneira mais lenta. Dessa forma, a doença demora mais tempo para atingir a fase em que o paciente precisa utilizar insulina diariamente. Especialistas afirmam que esse atraso pode trazer benefícios importantes, principalmente para crianças e adolescentes que apresentam maior risco de desenvolver a doença. O Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou Isabela Simões e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou Laís Madureira e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e YouTube da Plug Rádio USCS. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.